Meu nome é São Paulo. Meu nome é Hollywood, mais conhecida como Holly. Hoje começa uma nova série no Radical. Mais que amigos. E no primeiro episódio, amizades e amizades. Nada melhor do que falar sobre uma nova série e a gente usar um pouquinho uma analogia de um seriado que talvez você conheça. Caso você ainda não conheça, esse seriado está disponível no Netflix, La Casa de Papel. E eu quero aqui fazer uma analogia com esse nosso primeiro episódio. E então essa mensagem será transmitida de uma forma um pouquinho diferente. Você que não assistiu, eu vou precisar falar um pouco de algumas coisas, algumas cenas. Ou seja, contém spoilers. Tem spoilers, mas poucos. Primeiro, você que já assistiu, são 4 temporadas. A 5ª temporada em breve vai chegar. Mas a primeira temporada, ela relata de uma galera como essa aqui. Vamos colocar assim um bando, uma quadrilha que se reúne para simplesmente realizar um assalto único. Assaltar a Casa da Moeda. E então eles têm ali um plano fantástico, conseguem realizar o assalto, e na 2ª temporada é o momento da fuga, fugindo da polícia. Porém, chega na 3ª temporada, por isso que eu falei que tem spoilers. Na 3ª temporada, infelizmente, um deles, que é o Rio, que está aqui inclusive na imagem, é o terceiro aqui na imagem. O Rio, ele é pego pela polícia. Então, nesse momento, alguns dos seus amigos que estavam vivendo a sua vida, todos ricos, cheios de dinheiro, de repente eles decidem resgatar o Rio, colocar tudo a perder para resgatar o Rio, sabendo que eles poderiam, até mesmo, além de perder tudo, claro, morrer, ser presos, pegos e outras coisas mais. E aí então, na 4ª temporada, que é a última até hoje no catálogo do Netflix, eles ainda estão no momento de fuga. Eles montaram na 3ª temporada um novo plano para assaltar o Banco Nacional da Espanha e ali usar aquele momento como moeda de troca para trazer o Rio novamente para estar junto com eles, libertar o Rio. E na 4ª temporada, eles estão nesse momento tentando agora fugir de lá. E agora? O que fazer? Depois da 5ª temporada a gente vai saber um pouquinho melhor o que vai acontecer. Mas, fazendo uma analogia, eu queria pensar com você sobre esse nosso primeiro episódio. Amizades e amizades. Eu queria pensar junto com você, será que essa história, esse seriado que a gente está usando como uma analogia, uma comparação, será que é algo real? Será que isso acontece na vida real? Será que as pessoas, ou os adolescentes, jovens, estariam dispostos a perder tudo por uma amizade? A correr riscos? E na verdade, essa é uma comparação real. Hoje, é muito triste dizer isso, mas muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos e diversas faixas etárias de idade, por uma amizade ou por decisões erradas, colocam tudo a perder. Imagine só, por causa de uma amizade, eu posso romper o meu relacionamento familiar, eu posso criar problemas familiares. Por causa de um tipo de amizade destrutiva, eu posso adoecer, eu posso ficar doente, eu posso tomar escolhas erradas, decisões erradas, e eu posso ter consequências com tudo isso. E ainda mais, pensar nesse tipo de amizade, que são amizades destrutivas, elas me levam a caminhos, muitas vezes, que geram dor. E por isso, a gente quer falar com vocês um pouquinho sobre amizades e amizades. Imagine só, quando eu estou disposto a ferir princípios para fazer algo surreal, como acontece nesse seriado.
algo surreal. Estou disposto a ferir princípios. Um dos primeiros fatos que acontecem são as mentiras. E então, a mentira faz parte da vida, do dia a dia. E essa mentira ela é tão frequente que a gente começa a esconder dos pais, dos amigos, das pessoas. A gente começa a esconder tudo para viver uma mentira. E essa mentira é com qual objetivo? Eu quero ser aceito pelos meus amigos. Eu quero ser descolado como eles são descolados. Eu quero fazer as coisas como eles fazem. E então, quando a gente menos espera, a gente começa também, através desses caminhos, experimentar coisas que não são legais. E quando a gente menos percebe, a gente está completamente envolvido em tudo isso. E às vezes a gente quer ser igual a eles, caminhar como eles caminham, sem pensar nas consequências. As consequências são grandes. Eu que o diga. Quando eu fiz 12 anos, a minha vida mudou completamente. Eu mudei de escola e mudei de apartamento. Nós mudamos de apartamento. E aí, tudo mudou. Eu comecei a fazer novas amizades e começou a dar tudo errado na minha vida. A minha vida era só os meus amigos, era só o que importava para mim. Meu mundo era eles. Então eu estudava, mas eu chegava na escola e já queria ver meus amigos. E aí eu comecei a me afastar de Deus, comecei a me afastar dos meus pais. E aí tudo começou a dar errado, comecei a errar muito, né? Comecei a entrar em caminhos errados e começou a dar tudo errado. Aí, passou um tempo, eu comecei a mentir muito para os meus pais. Todo dia, minha vida era baseada em mentira. Eu só mentia para eles, para conseguir fazer as coisas que eu quero, do meu jeito, né? E eu mentia muito, a gente não tinha um relacionamento bom. Eu só via eles em casa para almoçar, para jantar, falava oi, mas a gente não se conhecia direito, né? Porque a gente não se relacionava, eu não contava as minhas coisas e eu só mentia. Então, foi tudo indo por água abaixo. Até que eu me envolvi em um relacionamento. Aí eu já tinha 13 anos. E eu achei que eu estava totalmente preparada, totalmente pronta. O cara era ainda mais velho. E eu fiquei, nossa, não, ele é mais velho, então ele também sabe, então vai dar tudo certo. Pai, mãe, é isso, eu quero me envolver nesse relacionamento e vai dar tudo certo, tá? Eu tô confiante, porque eu sei, né? Eu sou aqui expert, só que não, né? E aí, deu tudo errado. Eu me machuquei muito, porque eu me entreguei totalmente nesse relacionamento, totalmente. E eu me machuquei muito. E até que, além disso, na mesma época, uma amiga minha cometeu suicídio. E aí, tudo realmente foi por água abaixo. Já estava toda destruída, toda péssima. E ainda minha amiga fez isso. Aí minha vida acabou. Falei, não, minha vida acabou aqui, já era. Não tem mais como eu continuar. Até precisei entrar em contato com um psiquiatra, tomar remédios. E tive, infelizmente, que encarar com a depressão. Só que aí, depois de tudo isso, depois não, né? Durante isso, quando eu tive que começar a encarar com a depressão e com a realidade, perceber tudo que eu estava fazendo, eu percebi que, na verdade, os meus pais sempre estavam certos e que eu devia ter escutado eles, mas eu não dei bola. E aí, na época, eu achava que já era tarde. Mas, na verdade, eles sempre tiveram razão e sempre deram os melhores conselhos. E então eu descobri que, na verdade, eles eram os verdadeiros melhores amigos. Porque, né, tem amigos e amigos. Então, às vezes, a gente acha que alguém é nosso melhor amigo, mas, na verdade, ele não quer, não tá nem aí, sabe? Você, entrega a sua vida por uma amizade e, na verdade, ele não tá nem aí pra você. E, se acontecer alguma coisa com você, não é que nem o rio, que eles vão resgatar o rio, entendeu? Às vezes, você acha que eles vão te resgatar como eles resgatam o rio, mas, na verdade, te deixam lá sofrendo sozinho. Você fala, poxa, cadê, sabe, os meus amigos? E aí todo mundo some e você se sente sozinha, mas as pessoas que vão estar lá do seu lado, você, seu pai e sua mãe, sempre. E eu aprendi isso tendo que sofrer muito, mas, bom, eu vou falar um versículo agora que
tem muito em comum com o que aconteceu comigo, tipo, acho que me encaixa muito, que é o 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é muito verdade, né? Más companhias, as influências. O que você não faz por uma amizade? Às vezes você se entrega totalmente e faz tanta coisa que você não deveria fazer só pra estar ali, né? Só pra, tipo, ser aceito e... Enfim, e as pessoas, alguns amigos, são más companhias, que nos levam para esses caminhos errados, que você acaba se envolvendo, e na verdade, que eu falei, né, eles nem estavam lá para você. Meu pai sempre falou uma coisa para mim, uma frase que sempre me mexeu muito comigo, mexe muito comigo, que é: ou você influencia, ou você é influenciado. E é muito isso. Se você deixar... Você não pode deixar de influenciar as pessoas e você não pode ser influenciado. Então, sempre influencia as pessoas para o bem. Por que você não leva as pessoas para o caminho certo, ao invés de ir para o caminho errado? Né, pai? É isso aí. Essa é uma história baseada em fatos reais, aonde estamos aqui como família, compartilhando com você nesse primeiro episódio. E com qual objetivo nesse primeiro episódio? Explicar para você amizades e amizades. Existem vários tipos de amizade. A Luísa, durante toda a história dela, em toda a vida, a gente, como pais, sempre procuramos fazer de tudo, o melhor. Estar perto, conversar, compartilhar. Ainda mais eu, como pastor, ensinar aquilo que a Bíblia diz. Porém, muitas vezes... Como ela mesma disse, quando chegou numa certa fase, ali a partir dos 12 anos, ela já achava que sabia tudo, que agora eu não preciso mais, já começou a se afastar mais da gente, a comunicação era bem escassa, porque quando a gente estava juntos, ela estava no telefone, ali no celular, o tempo inteiro, por mais que almoçávamos, jantávamos, ou qualquer outra coisa, existia um mundo que separava a gente. E quando ela chegou a falar para nós que ela queria, ou melhor, que ela estava se envolvendo em um relacionamento, isso para a gente, primeiro eu fui conversar com ela e falar para ela da importância de um relacionamento debaixo da vontade de Deus, de um relacionamento correto, de um relacionamento certo. Fui explicar para ela que muitas vezes os adolescentes, de uma forma geral, na idade dela, alguns já se sentem preparados como ela se sentia. E preparado em que ponto? Eu sei dar mão, eu sei abraçar, eu sei beijar, ou então eu aprendo. Mas não entende ou não entendia que a estrutura emocional para lidar com situações, isso, ela não estava preparada. E muitos ainda passam anos e chegam até na juventude e ainda não estão preparados emocionalmente para um relacionamento. E presenciando tudo isso, a gente viu o quanto a estrutura emocional dela não aguentou todas as coisas que foram acontecendo ao redor. E ali, graças ao bom e eterno Deus que ouve o clamor e a oração dos pais, ela pôde se aproximar novamente da gente, a gente ter conversas e compartilhar. Ela participou inclusive de um acampamento no Radical que foi sobrenatural. Enfim, participou de alguns acampamentos que foram fundamentais para a vida dela. E o apoio do Giba, da Mari e da galera que esteve perto para poder ajudar, isso foi muito importante. E eu queria falar para você, adolescente, você que está aqui conosco no Radical, sabe por que muitas vezes o seu pai fala não, e você vai pedir algo, ele fala não, e não, pai, posso ir no shopping? Não. E sabe por que muitas vezes nós como pais falamos não? Talvez você pensa, já sei, eu vou usar a mentira, como aconteceu com a Luísa, e eu vou usar a artimanha da mentira. Por quê? Porque eu quero ouvir o sim, eu vou enganar eles, eu vou esconder algo. E sabe por que alguns não entendem o porquê os pais falam não?
Primeiro, porque os pais sabem e procuram sempre o melhor para cada um dos filhos. E muitas vezes a gente fala não, porque a gente não confia. Quanto mais inseguro eu me sinto com a Luísa, eu falo não. Ah, mas é só no shopping. Ah, mas é só com uma amiga. Não. E por quê? Porque eu me sinto inseguro. Porque a gente não tem um relacionamento verdadeiro, de conversa, confiança. E se não há confiança, eu prefiro não deixar. Por mais que seja algo simples. Ah, mas eu quero dormir na casa da minha amiga. Porque eu me sinto inseguro, não sei se realmente você vai dormir lá, se você vai para outro lugar, ou o que você vai fazer, ou quem vai estar lá. Ou seja, quanto mais existe um relacionamento entre pais e filhos, quanto mais existe uma amizade, uma conversa, uma confiança, fica mais fácil, através da confiança, baseado na confiança, saber dizer sim e saber dizer não. Quanto mais você mente, mais eu percebo, mais a gente pega as mentiras, mais vezes eu vou falar não, não, não e não, e vai ficar de castigo. Por quê? Porque você não me transmite segurança. E sabe o que é muito importante? A gente avaliar, não só da forma natural, mas da forma espiritual. Tudo traz consequências, desde o lado natural, consequências ruins sobre você, como muitas vezes, não sei se você sabia, muitas brigas acontecem, às vezes com os pais, no relacionamento entre esposa e marido, e muitas vezes por causa dos filhos, porque a esposa cobra, mas você tem que fazer assim, você tem que falar assim, e às vezes o marido fala, mas você foi muito mole com ele, você faz tudo o que ele quer, e aí então eles começam a brigar um com o outro, e gera diversos problemas, às vezes familiares, porque o objetivo dos dois é fazer o melhor para os filhos, mas muitas vezes não sabemos como fazer, de que forma fazer, é necessário ter essa troca. E do lado espiritual, tem um texto que eu sei que você já conhece, João 8,44, talvez até conheça de cor, que fala que o diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, e eu dou brecha e vivo uma mentira, omitindo, escondendo as coisas, sabe o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu me estou associando ao diabo, eu estou permitindo ser como se fosse seu filho, porque se ele é o pai da mentira, e eu vivo mentindo, eu me torno filho do diabo, através da mentira. Ou seja, o princípio disso não é bom, a mentira não é algo de Deus, não é saudável para você, não vai te ajudar em nada. Tem um texto que eu queria compartilhar com você, se você puder ir abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha só que interessante, eu quero pensar com você em consequências, eu quero pensar com você de uma forma que você seja abençoado. O texto ele fala, filhos, sede obediente aos seus pais, porque isso é justo. E por que ele diz isso? Espera aí, os teus pais fazem tudo por você. Se você hoje tem roupa, é porque um dia eles compraram para você. Se você hoje existe e está saudável, é porque todo dia eles te alimentam. É porque eles cuidam de você, cuidam da sua saúde, zelam por você. Se você tem uma escola, enfim, se você tem esse iPhone, que eu estou vendo aqui, estou vendo o seu iPhone, e tudo que você tem, mesmo, muitas vezes, com as limitações e dificuldades financeiras, muitas vezes os pais se esforçam para fazer e dar tudo aos seus filhos. Não é justo obedecê-los? Não é justo, o texto diz isso. O mínimo que eu posso fazer é obedecer. O mínimo que eu posso fazer é retribuir.
Ele está dizendo, o texto, isso é justo. Eles fazem tudo por você. Eles te amam. E se eles falam algumas coisas que você talvez não gosta muito de ouvir, é porque eles querem o seu bem. Compreenda eles. Obedeça a eles. Imagine, como se eu fosse, imagina se eu estivesse no meu trabalho, e o meu chefe chega para mim e me pede para fazer algo no trabalho. Um exemplo, leve isso aqui para tal pessoa, e eu falo, eu não vou levar não. Ué, mas eu tenho um salário no final do mês, que ele me paga para eu trabalhar ali, eu tenho uma responsabilidade. E no nosso caso, aí eu digo, como adolescente, você não paga nada, você apenas recebe. Você sempre recebe o cuidado dos seus pais e todas as coisas. E não seria justo o mínimo retribuir um pouco obedecendo? E o texto continua dizendo ainda, versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, ele fala a importância deste mandamento. Quando a gente fala lá dos 10 mandamentos, o Senhor deu um mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa, que ele fala para você honrar o seu pai e a sua mãe. O que é honrar, pais? O que seria honrar? Dar a devida honra, valorizar o seu pai, dar a devida importância aos seus pais, respeitar os seus pais, reconhecê-los como autoridade. E quando a gente diz dar honra, eu posso, através das minhas atitudes, eu posso desonrá-los, como eu posso honrá-los. Inclusive, através das postagens que a gente faz, lá no Instagram, no Facebook, ou no TikTok, eu posso até mesmo, através dessas postagens, honrá-los e desonrá-los, ou até mesmo envergonhá-los. Eu sei que, como adolescente, porque eu tenho uma adolescente dentro de casa, e quando você vê nós aqui, talvez você pode pensar, puxa, que legal, é uma família que venceu todas as dificuldades. Eu quero dizer para você, você vai chegar aqui uma família que continua lutando para vencer todas as dificuldades. Nós não estamos falando de uma família perfeita, estamos falando de uma família que vem a cada dia aprimorando, melhorando através de um relacionamento, reconhecendo Deus em primeiro lugar, entendendo a importância de amizades e amizades. Como a Luísa deu aqui o testemunho dela, e por isso nós queremos que você, adolescente, entenda a importância de você honrar os seus pais. E o texto ainda continua dizendo o seguinte, no versículo 3, por que eu tenho que honrar pai e mãe? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ou seja, você quer prosperar, você quer que as coisas vão bem para você, você quer viver muito tempo, então honre os seus pais. O texto diz isso, é uma promessa. Se você faz isso, você está semeando algo que você vai colher, as coisas vão bem para você, porque você deu honra quem merece honra. E no versículo 4, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ou seja, nós como pais, a gente não quer provocar a ira, mas a gente quer apenas que vocês sigam os passos, a instrução que vem do Senhor, que esse é o melhor manual para o ser humano, se a gente assim permitir, colocar em prática e viver. O nosso desejo é que vocês tenham uma vida com Deus. O meu desejo todos os dias para a Lu, eu falo isso, é que cada vez mais ela tenha a experiência dela com Deus, o relacionamento dela com Deus, e quanto mais ela tiver esse relacionamento com Deus, mais fácil fica confiar, porque eu sei que Deus é a base, é o princípio, é a coluna, é a estrutura dela. Quanto mais distante de Deus, mais a gente fica com dúvidas, e a gente precisa falar mais vezes não. Por isso a conversa, o diálogo, ele é muito importante entre nós. Chegou ao ponto, para você ter uma noção, quando a Lu tinha 13 anos, que num dos aniversários dela, a gente sempre teve o hábito de orar nos aniversários. No aniversário de 13, ela, na hora de cantar os parabéns, os amigos estavam lá, e na hora que eu fui orar, ela pediu para eu não orar, ela falou, pai, por favor, por favor.
E porque ela disse para eu não orar, eu fiquei muito no coração, triste, apertado naquele dia, porque ela não queria que de repente os amigos tivessem vergonha dela, de repente, ali orando, ou algo relacionado a Deus. Então ela queria esconder aquilo, como se alguém pudesse falar algo ruim, como se aquilo fosse algo ruim, ao ponto que às vezes a cegueira chega na gente, a gente não percebe. E com essa conversa, como ela mesma falou, e ela foi abrindo os olhos, o nosso relacionamento foi mudando, a nossa amizade hoje, graças a Deus, é uma amizade maravilhosa, comparando o que a gente já teve no passado. A gente pôde nos próximos anos, como no ano passado, que foi praticamente, vamos dizer assim, o momento que a gente pôde comemorar. O ano passado ela fez 15 anos, e a gente pôde comemorar junto com os amigos, porque esse ano ela já fez 16, mas não pudemos comemorar junto com os amigos. E no ano passado, que foi o especial de 15 anos, todos os amigos estavam presentes, e a gente pôde ali juntos orar, clamar, e a gente pôde pedir ao Senhor, e tudo isso mudou, graças a Deus. Por quê? Porque ela permitiu abrir os olhos. E agora talvez você pergunta para a gente, mas como que eu faço para viver isso? O que eu preciso fazer para viver isso na minha casa, no meu dia a dia? Bom, gente, como ele falou, né? Antes, nosso relacionamento era totalmente diferente. Era sempre na base da mentira. Gente, não vai pensar que mentir não pode, mas omitir pode. Não. Mentir e omitir é tudo a mesma coisa. E não vai falar, não vou mentir pro meu pai, mas omitir já é outra coisa. Não é não. Então, só para avisar, assim, que, né? Mas, então, eu tinha medo de contar as coisas para os meus pais, né? Eu sempre tive medo, porque, meu pai, eu pensava, né? Meu pai é pastor, o que ele vai pensar de mim? Tipo, mas a gente lutou juntos, a gente foi se conhecendo melhor, a gente foi enfrentando isso e se aproximando, e hoje em dia meus pais são os meus melhores amigos. Eles sabem literalmente tudo da minha vida, tudo que acontece, tudo mesmo. E o bom ainda por cima é que os meus pais viraram amigos dos meus amigos. Então, além de eu ser melhores amigos dos meus pais são amigos dos meus amigos contam os problemas deles para os meus pais, a gente sempre está junto, às vezes está meus pais e meus amigos juntos, às vezes meus amigos chamam os meus pais para fazer alguma coisa e não me chamam, é uma relação incrível. Mas, claro que a gente precisa trabalhar muito, né? E talvez você pode pensar, puxa, que legal, né? Hoje, nós, como pais, temos amizades, não apenas, né, uma amizade pai e filho, uma conversa franca, onde ela compartilha os sentimentos dela, as emoções dela, referente a tudo que você pode imaginar. A gente conversa com muita liberdade, e a gente tem liberdade de conversar também com os amigos, porque eles enxergam que o nosso objetivo não é simplesmente falar não, mas é compartilhar também as nossas experiências, falar as possibilidades, os caminhos que a gente pode tomar e quais as consequências que podem acontecer através desses caminhos. E eu queria também falar para você, talvez você pode pensar agora, puxa, mas o meu pai talvez não jogaria basquete como eu jogo com alguns amigos dela, ou talvez não faria algumas coisas, ou os meus pais são completamente diferentes. E eu queria que você não pensasse dessa forma, porque cada um tem a sua característica, e a gente precisa saber como aproveitar a característica de cada um para ter esse relacionamento de amizade, uma amizade profunda. E, gente, sério, os pais sempre têm os melhores conselhos, Às vezes você pode pensar assim, não, mas é época diferente, ele viveu em outra época. A minha época, que agora, né? Não, tudo diferente, né, pai? Tudo diferente. Mas, gente, sério, eles já viveram o que a gente está vivendo. Tipo, dá uma chance, entendeu? Para os seus pais. Dá várias, na verdade, porque eles merecem. Então, para vocês terem uma amizade, escutar. Tipo, você quer que eles escutem o seu lado, não quer? Então, mas eles também querem que você escute o deles. Então, escute o lado deles, entendeu? Escuta, que eles sempre vão ter o melhor conselho para você. E o legal é que a Luísa começou a enxergar um pouco mais disso, porque a gente falava algumas coisas, quando ela dava ouvidos para nós, e por mais que no começo ela não concordava, acontecia exatamente aquilo que a gente tinha falado. E aí, a gente não falava tipo assim, falei, não, mas ela percebia. E como ela começou a perceber,
pela nossa experiência e tudo mais, então ela começou a ter essa conversa um pouco melhor com a gente, e tudo isso mudou. Por isso eu quero pedir a você, um ponto fundamental referente aos seus pais, ou você que é pai que está nos assistindo também, referente aos seus filhos. Busque algo em comum para que essa amizade aumente. É claro, quando a gente fala de amizade, não é uma amizade como as pessoas pensam, onde perde o respeito e perde a autoridade, não. Mas é uma amizade mesmo, de conversa. Porque quantos amigos que a Luísa já falou para mim, essa aqui vai ser a minha melhor amiga para o resto da vida, e já foi embora faz tempo. Qualquer coisinha, brigaram, não se falam mais, é um exemplo, né? A gente Isso é outra não. coisa, às vezes a gente quer só ouvir os conselhos dos amigos, mas nem sempre eles querem falar o melhor pra gente. Às vezes eles tentam, e na verdade não é o melhor, mas às vezes eles nem querem falar o melhor, eles querem só enganar a gente, né? Então, é muito complicado isso, os pais nunca vão querer enganar. Então, tipo, por que você já não confia direto, entendeu? Tipo, às vezes os amigos não vão estar lá pra você, sabe? E às vezes vão, só que nem sempre o conselho deles é o ideal, né? Por isso que existem amizades e amizades. E a amizade familiar com seus pais, ela é para sempre. E eu queria falar para você, até para você guardar isso no seu coração. Você pai, você filho, a melhor forma de estreitar esse relacionamento, comece buscando algo em comum, que crie uma maior identificação em vocês. Por exemplo, durante o período dos 12, dos 13 anos, e esse período que a Luísa foi falando aqui com a gente, ela nem assistiu filme, nem seriado, nada a gente podia assistir junto, ela não queria fazer nada conosco. E depois, quando ela começou a enxergar isso, a importância de a gente ter um relacionamento mais de perto, hoje a gente faz diversas coisas em comum, a gente Joga videogame, canta toca, junto, grava junto, até TikTok grava, eu gravo com ela, a gente faz um pouquinho de tudo, a gente assiste filme juntos, séries, a gente faz diversas coisas, a gente cria um ambiente para ter um relacionamento em comum. Então procure coisas que os seus pais gostam, se aproxima deles através daquilo que ele gosta, que eles gostam. Da mesma forma, você pai, vê o que o seu filho gosta, se aproxima, se interesse. O nosso desejo, meus queridos, nessa primeira mensagem, nesse primeiro episódio, é dizer para vocês que Deus, Ele pode transformar todas as coisas. Deus, Ele tem um caminho excelente para nós, e a gente não pode usar como uma referência. Eu estou usando aqui esse episódio, ou melhor, esse macacão, usando analogia com essa série, que mostra uma amizade ao ponto de fazer algo surreal. Essa não pode ser a sua realidade. A sua realidade não é fazer algo surreal apenas para agradar um amigo, mas ao contrário, é procurar primeiramente agradar a Deus, honrar aos seus pais, e você vai ver o quanto tudo na sua vida vai bem. Por isso eu quero te convidar nessa hora, se você tem andado de máscara, eu quero te convidar a tirar a sua máscara. Se você tem omitido, eu quero convidar você a não omitir mais, a não mentir mais, e nesse momento, a gente orar e apresentar a Deus todas as coisas. Gente, agora chegou aqui, ó, a chefe da quadrilha. A chefe da quadrilha, a mamãe chegou. E nessa hora, a mamãe também vai orar por nós. Oi, deixa eu tirar a máscara aqui, né, pessoal? E aí, adolescente, teen, jovens, é isso que a gente tem vivido na nossa casa. Às vezes a gente passa um pouco de nervoso, nós mães, né? Não é, vendo a situação, não era bem isso que a gente gostaria. Mas confiar em Deus é o principal, e a conversa é essencial, né? E esse conselho a gente dá para você, que você pode falar assim, puxa, mas com a gente aqui é diferente, comigo na minha casa é diferente. Mas eu tenho certeza que se você começar a aclamar a Deus, a pedir o conselho dEle, a vontade dEle na sua vida, tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Assim como é para nós, para a nossa família, todo aquele que confia no Senhor, o Senhor tem um caminho de paz, de alegria. E por isso eu quero orar por você hoje, para que o Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, e que Ele traga a paz, a confiança,
em confiar nele primeiramente, confiar no Senhor, confiar no plano que Ele tem para a sua vida. E que você possa abrir o coração, rasgar o coração para que o Espírito Santo comece uma obra maravilhosa de confiança entre o seu relacionamento com seus pais. Primeiramente, que você possa honrar os pais, para que eles possam sentir confiança em você, para que eles possam, ponto a ponto, Deus trabalhar no coração deles também. Senhor, eu te peço, Senhor, trabalha no coração desses pais, trabalha, Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloca a paz, a comunicação, a sabedoria no tratar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que esses adolescentes, Senhor, possam, Senhor, ver os pais de forma diferente, Senhor, e que os pais possam começar a enxergar, Senhor, a tua mão, Senhor, na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, assim da mesma forma como oro pela minha filha, Senhor, que as amizades, Senhor, sejam, Senhor, constituídas pelo Senhor, Deus. Que o Senhor escolha, Senhor, aqueles que possam agregar, Senhor. Oh, Deus, e aqueles, Senhor, que não venham acrescentar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cuidar, Senhor. E que, Senhor, essa geração, Senhor, seja influenciadora, Senhor, sobre essa nação, Senhor, sobre esses amigos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que dia após dia, Senhor, a galera, Senhor, seja transformada, Senhor. Que a galera, Senhor, seja, Senhor, restaurada, Pai. Pai, porque desejamos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, conquiste, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, agregue, Senhor, através dos nossos filhos. E é assim que o Senhor profetiza sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês venham, Senhor, através do Teu Santo Espírito, influenciar, serem influenciadores, em nome de Jesus. E, Pai, abençoa cada casa, abençoa, Senhor, cada família. Que haja, Senhor, realmente a Tua unção nos relacionamentos, Senhor. Que haja a Tua unção trazendo a verdade, trazendo, Senhor, a comunicação realmente entre pai e filho. Traz a sabedoria a cada pai em saber entrar com cuidado no coração de cada filho. E o filho, Senhor, que possa ser cada dia mais restaurado pelo amor, pela graça, pela Tua grande misericórdia e graça, Senhor. Pai, independente do que aconteceu, independente do passado, que haja cura, que haja restauração, que haja, Senhor, conversão real, verdadeira, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre cada vida, sobre cada adolescente, a restauração, a cura, a paz, a libertação, para que possam viver uma vida real, uma vida com Cristo, uma vida plena, que é o que Ele nos preparou. Amém? Que você, adolescente, possa receber essa palavra no teu coração hoje, possa refletir sobre isso e dar um voto de confiança, primeiramente a Deus, né? Dizendo a verdade, cultivando a verdade dentro de casa e o relacionamento com os pais, que são aqueles que mais querem o teu bem. Tá bom? E eu quero, para encerrar, dizer a você, querido, que está aqui ligado com a gente, aqui conectado conosco, se você precisar de ajuda, né? Às vezes, de repente, puxa, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como conversar com os meus pais, eu não sei como iniciar esse processo de diálogo. Eu quero dizer para você, aqui no Radical, graças a Deus, Deus tem levantado uma equipe maravilhosa. E todos estão à disposição, né? Nós também nos colocamos à disposição para ajudá-los também, né? Você sabe, tem o Giba, tem o Arthur e quantos outros à disposição para ser um canal de bênção, para te ajudar nesse processo de restauração. Se quiser me procurar também, pode me procurar, eu posso ajudar, estou aqui à disposição também. Nosso objetivo é da mesma forma como a gente tem aprendido, como eu falei, nós não somos uma família perfeita e não está ainda tudo como a gente gostaria, mas a cada dia a gente tem procurado se ajudar e melhorar. E esse é o nosso mesmo desejo para você, para a sua casa. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje para todo sempre. Amém! Amém. Deus te abençoe, Radical Team. Semana que vem tem mais, continue ligado. Mais que amigos, nova série, fique na paz.